magistério. Eu estou aqui hoje fazendo uma entrevista com a dona Cleusa, tá? Ela tem uma idade de 77 anos. Ela é uma pessoa assim, que eu admiro muito, uma mulher de grande fé e de grande sabedoria. Então, nós vamos estar conhecendo agora um pouquinho do estudo dela. Vou começar a entrevista, tá bom? Olá, dona Cleusa, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber qual o ano que a senhora estudou, concluiu seus ensinos. Deixa eu fazer as contas, né? Eu entrei no grupo escolar, fazia uns 4 anos, que eram, na época eram exigidos, né? Eu tinha 8 anos, eu nasci em 36, quer dizer, foi em 1944 que eu comecei no grupo escolar Silviano Brandão, que ainda é hoje, até hoje, ele é na Rua Itapecerica, no bairro da Lagoinha. Eu fiz os 4 anos lá. Eu costumo dizer que naquele tempo se ensinava. Hoje já, à medida que as condições de conhecimento das pessoas foram trazendo para a internet, celular e outras coisinhas mais, então ficou muito assim, o professor quase não tem contato, fica mais nos livros e nesses órgãos que foram criados, né? Mas no tempo que eu estudei, a gente copiava os exercícios, os pontos, tinha um caderno de rascunho que era usado dentro da sala de aula e cada matéria tinha o seu caderno específico. Quer dizer, você, mesmo que não quisesse, você aprendia só no escrever. Você copiava no rascunho, passava limpo em casa, você lia no mínimo 3 vezes, às vezes até mais, né? Aqueles pontos. Então era ensinado assim, minuciosamente era ensinado. A gente respeitava os professores como se fossem os pais da gente, naquela época, né? Não tinha essas bobagens que hoje acontecem. Você acha que, no caso, a tecnologia, então, hoje atrapalhou o ensino. Está tudo muito moderno. A maioria das pessoas, grande parte, não vou dizer maioria, grande parte das pessoas sai da escola sem saber nada. Né? Só pega as coisas prontas na internet, copia ou grava, esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho visto o que acontece em casa com alguns que ainda estão estudando. Por isso que eu falo. E a matemática, por exemplo, nós aprendemos assim, ai, esqueço como é que eu vou falar. É aquela que eu digo, tabuada mesmo, né? Tanto vezes tanto. Uma coisa que você grava para sempre na sua vida. Há pouco tempo, eu vendo uma menina daqui, uma neta minha estudando, e o pai perguntou tanto vezes tanto, e ela foi no dedo, porque não aprendeu certo, né? Então, era assim, naquele tempo estudava-se mesmo. Nós tínhamos aula de canto, nós tínhamos aula de educação física, nós tínhamos aula de balé no grupo escolar. Tínhamos aula de balé, tínhamos uma cantina muito boa dentro do grupo. O grupo era muito grande ainda, muito bem organizado. Então vocês merendavam? Merendavam lá, mas por conta própria. Tinha cantina, mas não era dado a merenda pra gente. E eu e meus irmãos, nós todos 3 estudamos lá. Nós tínhamos uma facilidade, porque a pessoa que cuidava da cantina, que fazia as coisas lá para vender, era uma senhora que era mãe de um rapaz que trabalhava com o meu pai. Então, nós tínhamos crédito. Nós podíamos pegar o que quisesse lá na cantina e, no fim do mês, meu pai acertava, né? Então, tinha essa bênção, né, para nós. E a diretora muito enérgica, o nome dela era Maria Carolina Campos. Tem até uma escola, um lugar aí, uma praça, eu não sei, eu já ouvi isso, com o nome dela, eu lembrei dela. Essa dona Neném, ela era muito enérgica, mas brava mesmo, sabe? Daquelas que só de olhar para a gente já procurava entender o que ela queria, né? Muito brava, mas muito boa, muito correta. E o grupo tinha muita disciplina, não tinha essas brigaiadas, essas confusões de alunos com os outros, sabe? E havia uniforme na escola? Uniforme completo. Sapato colegial, saia azul marinho, preguiadinho, blusa branca, gravatinha, tinha gravatinha. E quem tinha, mesmo quem tinha o cabelo curto, tinha que ter uma fitinha azul
no cabelo. Que graça. Né? Ou no cabelo, ou na ponta, ou prendendo, fosse como fosse. Tinha, a fita fazia parte do uniforme. Pasta, ninguém levava caderno na mão, dentro de mochila, aquelas coisas, não tinha não. Era pasta direitinho. Mesmo as pessoas tendo uma condição de vida assim, não tão boa, mas todo mundo esforçava para dar o melhor para os filhos, né? Não é, hoje em dia está muito diferente. Os pais, grande parte dos pais, preocupa muito em dar coisas materiais, né? Uma televisão boa, um computador, essas coisas assim, mas não preocupa às vezes com o essencial, que seria um bom uniforme, uma boa pasta, bons livros, uma boa merenda, um bom trato em casa, né? Um bom ensino em casa, porque o ensino melhor é que a gente aprende em casa, né? Com certeza. Com os pais, né? Começa dentro de casa essas coisas. Então, nosso transporte era a pé, que eu morava lá em cima, morava no bairro da Concórdia. Na divisa, a minha casa era na divisa da Lagoinha com Concórdia. O que dividia o bairro era a Rua Pitangui, que ela circula grande parte de Belo Horizonte, essa Rua Pitangui. Então, nós morávamos na esquina. Aqui começava o Concórdia, do lado onde estava a nossa casa, do lado de baixo já era Lagoinha, onde era o grupo. Então, nós íamos e voltávamos a pé. Também não tinha condução. Para eu pegar uma condução para ir no meu grupo, eu tinha que descer 4, 5 quarteirões para pegar o bonde, na época era bonde, passava na porta do grupo, né? Aí, enquanto eu descia esses 4, 5 quarteirões, eu já estava 2, 3 da escola, andando a pé, né? Então, era essa condição, mas a gente ia numa boa, sabe? Às vezes, quando descia um pouco, encontrava mais colegas, a gente ia naquela brincadeira. Eu gostava muito do tempo de chuva, de ir para a escola, sabe? Porque na volta, a gente tirava o sapato e a meia, jogava nas costas ou dentro da pasta e vinha andando na enxurrada, né? Que para nós não tinha coisa melhor. E não tinha o risco da gente machucar com um caco de vidro, com essas coisas, porque não tinha gente que... Tanto vandalismo quando existe agora, né? Então a gente chegava em casa molhadinho, minha mãe xingava, brigava com a gente, mas aqui para nós não tinha coisa melhor de andar descalço naquela enxurrada, aquela parte de menino. Era muito bom, muito bom. Depois que eu terminei o curso primário, né, os 4 anos, com nota boa, eu sempre fui responsável com meus estudos, né? Aí fui fazer admissão, eu estudei no IMAR, dentro do Parque Municipal. Passei, comecei o curso do primeiro ano lá, aí meu pai teve, coitado, a falta de sorte de falar comigo, que enquanto eu não terminasse o estudo, que eu nem era bom eu pensar em namorado. Foi a chave que eu queria. Que eu não levou muito tempo, eu falei, não, vou estudar mais. Eu achei que eu ia poder namorar, porque eu falei que não ia estudar mais, né? Entendi. Ela levou um tempo ainda. Isso eu tinha, o quê? 12, 13 anos, né? Eu fui namorar depois dos 17. E não tive coragem, né, de arrumar namorado. Aí parei com os estudos, né, no colégio, parei mesmo. Mas ele ficava sempre arranjando um jeitinho de me pôr para fazer alguma coisa, para estudar. Me pôs no Senai, ali na Avenida Antônio Carlos. Queria que eu aprendesse uma mecânica leve, uma coisa assim, mas não tinha, na época não tinha esse tipo de estudo lá, né? Aí eu saí, ele arranjou uma escola de música para mim e para o meu irmão. Nós fomos para o estudo de música, fizemos 2 anos e meio só de teoria musical. Aprofundou o máximo com o maestro da igreja lá da Lagoinha, o maestro Manuelzinho. Então, depois disso, aí ficou parada. O que ele faz? Apertou, comprou um acordeon e me pôs para estudar o acordeon, né? Nele ali eu fui muito tempo. Consegui até formar, né, no curso. Formei, já estava casada. Depois de quase 1 ano de casada que eu terminei o curso, tem foto, tem tudo aí. E foi assim, dei aula muito tempo, de música, né? Dei aula muito tempo, até que eu vim para aqui. Quando eu vim para aqui, pronto. Não tinha condições de eu mexer com nada aqui quando eu vim para cá. Entendi. De moradia, sabe? Certo. Então, encerrei meu expediente.
Aí, muitos anos depois que eu fui para a igreja, eu fui professora de escola bíblica, fui dirigente de coral, fui participante de coral também, com outros maestros. Tive um que eu dirigia, eu mesma que dirigia. Fui professora palestrante, assim, tudo que você pensar na igreja, eu cheguei a fazer, né? Inclusive pastorando também. E eu fiz todos os ofícios necessários, tudo assim, tudo requer aprendizado, né? Quer dizer, eu fui para a igreja, o pastor Henrique aqui exigiu de mim que fizesse o curso para professor de escola bíblica. Não queria de jeito nenhum. Não, mas eu conto com a senhora. Eu não sei o que, me convenceu. Eu fiz o curso. Aí foi criado o grupo de mulheres na igreja. Eu não quis aceitar para presidente, eles me encaixaram como secretária. Eu sei que mas era no meu pé, sabe? Porque eu gostava de fazer as coisas direito, sabe? Nunca me dei assim, estar em rodinha, fofocando, querer mais do que o outro, querer me aparecer, essas coisas eu nunca tive comigo, graças a Deus. Então, fui muito, muito feliz em tudo que eu fiz, assim, com relação a estudo. E hoje em dia eu lamento por não ter continuado os estudos na época que eu estava no Marco, né? Pela minha vontade de aprender, pela minha inteligência, né? Desculpa a modéstia, mas eu era um pouco inteligente, eu poderia ter chegado em lugares altos, né? A senhora não acha que você tem a capacidade de continuar estudando? Ainda tem tempo. Não, agora não. Agora não. Agora, a respeito do MACO, né? Que você Imaco. Imaco. Lá também havia merenda? Você não. Tinha que ir para a escola de ônibus? Eu podia, para pregar o ônibus, nem era ônibus, era bonde. Passava na Rua Jacuí, um ônibus que o final deles era na Praça 7, tem um abrigo de bonde ali. Todas as linhas vinham do lado do Horto, de outros bairros, e os do lado da Pampulha, Renascença, Concórdia, era tudo parado ali final. Quer dizer, se você fosse até na Praça 7 e quisesse seguir, você tinha que passar para outro bonde. Então era o mesmo caso. Para eu pegar o bonde, eu tinha que descer vários quarteirões, tanto na Antônio Carlos como na Jacuí, muito tempo. Eu andava a pé uma distância grande, para pegar o bonde, para descer na Praça 7 e seguir a pé até no Parque Municipal, onde era o Unimac. Aí o que eu fazia? Na maior parte das vezes, eu descia pela Rua Sabará, pegava a Rua Varginha. Era 10 minutos da minha casa na Praça 7, andando pela Rua Varginha, né? Aí, daí para lá, chegava a pé rapidinho. Então, eu andava mais a pé. Entendi. E era muito gostoso, muito gostoso. Só quando dava tempo de chuva, essas coisas assim, que não dava para pegar, né? Eu fazia sacrifício, molhava bastante, mas pegava fazia sacrifício, pegava o bonde lá embaixo. Mas foi um tempo bom. E a respeito da merenda, no caso também não havia merenda? Não havia, você tinha que comprar, né? Levar de casa ou comprar. E qual é o procedimento que os professores utilizavam, né, para estar dando aula para vocês? Verdade, eles conversavam muito, passavam a matéria no quadro, explicavam, muito bem explicado tudo. Faziam questão
fui aprendendo inglês. Na escola mesmo? Não, Assim? aqui comecei até na igreja, né? Teve um professor lá, um pastor que era professor de inglês. Lá ia até bem. Mas de repente ele fez uma viagem de férias no final de ano e não voltou mais, né? Aí o André começou a me ensinar aqui em casa. Ensinou uns 2 meses ou mais. Aí nosso amigo aí é meio bobo, começou a fazer umas gracinhas, eu falei, não precisa de ficar passando por isso não. Aí acabou também. Certo. E a respeito das matérias que você, assim, a matéria que os professores davam dentro de sala de aula? Era matemática, português, geografia, história, isso no curso, né? Cursos primário. Nas outras entrava outros. Física, química? Eu não aprofundei muito quando eu fui pro ginásio, né? Fiz a admissão, basicamente repetiu o mesmo dos 4 anos primeiros, né? Então eu não tenho lembrança de muita coisa nessa época não, porque eu não fiquei muito tempo nesse primeiro ano. Não fiquei. Mas normalmente era básico, os professores, teve uma ocasião que eu esqueço disso. O professor nosso, eu não lembro de que matéria que ele era. Era um professor bonito, um rapaz alto, bonito, mas bonito mesmo. E eu sempre tive esse defeito, né? Se eu estou conversando com uma pessoa, eu gosto de estar olhando para a pessoa. E gosto que a pessoa olhe para mim, né? Então ele explicava a matéria andando assim na fileira da sala, né? Passava nessa, e eu estou encarada nele. Eu estava prestando atenção. Eu não sei quem ele pensou de me ver olhando tanto para ele, que um dia ele me pega de surpresa, né? Pois eu tenho sorte que eu repeti direitinho o que eu tinha falado. Eu estava atenta, eu não estava olhando para ele. Não tinha essa maldade ainda de olhar para ninguém com interesse, não. Então eu achei muito engraçado, porque ele quis me pegar, mas me achou atenta. Era muito bem explicado, muita educação, porque eles tratavam a gente também, né? Quer dizer, ensinava mesmo como devia proceder, às vezes com mais cobrança, mas com educação. Ninguém maltratava ninguém. Igual muitos falam que no tempo que estudou tinha que pôr de castigo no bar de milho, com o braço aberto, não sei o quê. Não vi nada disso. Até a palmatória também. A tal de vara de marmelo. Eu nunca vi, graças a Deus no meu tempo já não tinha isso não. Interessante. Não sei se é porque eu estudei, foi aqui na capital, né? Às vezes, quem sabe, no interior até existisse essa coisa na época, mas eu não presenciei nem tenho notícia. E o ensino de antigamente, né, eu acho que é muito mais reforçado do Com que certeza, hoje. com certeza. Eles ensinavam mesmo, que só não aprendia quem não quisesse. Porque oportunidades assim, para a pessoa desenvolver, era dada a todo momento. Eu tinha uma facilidade para decorar as coisas, sabe? Toda festa que tinha, lá vou eu declamar os poemas. Gostava de participar na festa disso, por exemplo, na época de primavera, né? Mês de setembro, fazia festa da primavera, a gente ensaiava aqueles balé, aquelas coisas bonitas. Eu sempre estava sobressaindo ali no meio da turma. Eu lembro de uma vez que nós íamos fazer uma festa, eu não lembro o que estava sendo comemorado. E a professora tinha pedido para uma menina ler uma determinada poesia, e ela não deu conta nem de ler, ela não deu conta. Aí na véspera da festa ela passou para mim o papel e pediu para eu declamar. Você acredita, Nayara, que eu consegui decorar e declamar 13 versos da tal poesia? Sem tropeçar. É muito bacana. Você então não era tímida, né? Não era não. Interessante. Era não. Hoje em dia até sou. Murchei, fiquei louca. Nada, que isso. Mas eu gostava dessas coisas. Bom, obrigada, viu, pelas informações. Eu espero que o magistério tenha gostado, conhecido um pouco, né, da história de antigamente, né, do ensino, que é um ensino, acho que mais reforçado do que
os de hoje em dia, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu? Desculpa o incômodo. E obrigada pela atenção. Um prazer muito grande.